Bom dia. Na semana passada nós já falamos sobre as classificações entre UTI e CTI, né? Sendo que o CTI é o Centro de Tratamento Intensivo e a UTI são as unidades. Entendemos também toda a sua organização entre unidade semi-intensiva, que vai fazer aquela assistência, né, de pacientes oriundos da unidade de terapia intensivos. Entendemos também que existem UTIs especializadas, e nela eu tenho UTI neurológica, UTI de queimados, eu tenho UTI neonato, UTI cardiológica, entre outras especializações. Compreendemos também o posto de enfermagem centralizado, os leitos abertos, né, com divisórias laváveis, o seu prejuízo quando eu tenho divisórias laváveis, o leito misto, onde eu tenho leitos dispostos com divisórias e leitos fechados com quarto com visor de vidro. Então, eu preciso saber que quando eu tenho quartos fechados e dispostos, eu preciso ter divisórias de vidro para sua separação. Falamos também um pouco do trabalho, né, da equipe de enfermagem, a equipe que trabalha dentro da unidade, que ela precisa ser especializada, que o profissional que trabalha dentro da unidade de terapia intensiva, ele precisa ter uma especialização para tal trabalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa planta física e a sua localização, né? Cada UTI deve ser de uma área geográfica distinta dentro desse hospital, tá? Quando possível, acesso controlado, sem o trânsito para outros departamentos. Então, precisa ter uma área específica. Se você observar nas unidades, a maior parte das unidades de terapia intensiva, ela tem ela tem essa organização. As UTIs, elas ficam dispostas, como eu tenho um centro cirúrgico, né, para limitar acesso, para limitar a circulação de pessoas, porque os pacientes que estão admitidos dentro do setor são pacientes de alta gravidade, então ele precisa de um local com mais segurança, tanto para a equipe e conforto por conta de ruídos, né. Sua localização deve ser direta e ser próxima de elevador, serviço de emergência, centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, unidades intermediárias de terapia e serviço de laboratório e radiologia. Então, eu preciso que a localização ela seja permissiva. Caso esse paciente venha ter um agravo da sua saúde e precisa de um procedimento cirúrgico, mesmo estando internado, nós precisamos da proximidade do centro de uma sala operatória, né? Centro cirúrgico. Eu preciso que as dependências elas tenham proximidades, porque a utilização da dependência da unidade de terapia intensiva, ela vai dar aporte ao centro cirúrgico e o centro cirúrgico dá aporte à unidade de terapia intensiva. Então, elas precisam estar próximas, porque senão, se essa localização não for bem pensada, eu vou ter um comprometimento de equipe, melhoria de assistência ao paciente e comprometimento de vidas, tá? Então, essa organização ela tem que ser muito bem pensada. Se falando de número de leitos, os leitos eles são necessários para fornecer uma cobertura segura, adequada para pacientes gravemente doentes, dentro de uma unidade hospitalar, logicamente, né? Depende da população desse hospital. Depende do quantitativo de leitos na unidade hospitalar, tá? Quantitativo de cirurgias, grau de compromissos de cuidados intensivos pela administração do hospital, pelos médicos, enfermeiros e seus recursos institucionais. Então, assim, depende de muita coisa para mim poder ter a quantidade de leito, mas existe uma regulamentação e eu já vou apresentar para vocês, tá? Uma UTI deve existir com no mínimo 5 leitos de UTI, que seriam 100 unidades, 5%, o mínimo 5 leitos, tá? Não existe nem hospital que deveria funcionar com menos de 5 leitos. Tá? Então, o mínimo para funcionamento são 5 leitos. Em hospitais com capacidade para 100 ou mais leitos. Então, existe uma regulamentação e nós precisamos estar cientes dela, tá? A instalação com menos de 5 leitos torna-se impraticável e extremamente onerosa, né? Aí eu entro numa situação de altamente de gravidade. E aí, se você observando essa parte da aula, você percebe a fragilidade do sistema
de saúde no Brasil e no mundo. Quer dizer, você conta com 100 leitos. De 100 leitos, 5% você separa para a unidade de terapia intensiva. Então, de cada 100 pessoas, 5 pessoas elas vão precisar de unidade de terapia intensiva. Acontece um boom, igual aconteceu no Brasil, pronto. Estamos em situação de dificuldade, porque não temos leite suficiente para assistência. Por isso, desse desespero todo quando veio a pandemia, tá? Estabelecimentos especializados em cirurgia, cardiologia e emergência devem fazer o cálculo específico. E aí vocês vão observar que cálculo é esse. Ó, é obrigatória a existência de UTI, como se foi falado, né? Um hospital com capacidade igual ou superior a 100 leitos, né? O número de UTI. O número de leitos de UTI em cada hospital deve corresponder de 6 a 10% do total de leitos existentes no hospital. A depender do porte desse hospital, a complexidade e levando em conta alguns parâmetros. E aí nós precisamos entender. 5% de leito UTI em se tratando de hospital geral. Se eu tenho um hospital geral, 5% ele vai ser destinado a UTIs, tá? Se eu tenho um hospital pediátrico, o total de leitos no hospital também deve ser de 5%. Agora, se eu tenho uma UTI neonatal, em relação ao número de leitos obstétricos, eu vou ter 5%. Se essa UTI é especializada, 10% dos leitos precisam ser de unidade de terapia intensiva. Isso é o mínimo, gente, para funcionamento. Isso é o mínimo, tá? E isso daqui vai dar suporte a toda assistência? Você sabe que não tem condição de dar suporte. Mas é o mínimo, tá? Fique atento. Hospital materno-infantil que atenda gravidez, parto e alto risco deve dispor de UTIs adulto e neonatal. Isso é um comprometimento absurdo. Quando o hospital ele não dispõe, ele faz atendimento materno-infantil, faz o atendimento de parto e não dispõe de UTI, né? E UTI adulto. Isso acontece muito. A disposição muitas das vezes é de neo ou às vezes não tem disposição de UTI para assistir ou só do adulto. Não tem UTI neo para assistir a criança. E aí eu tenho um comprometimento durante a gestação, essa gravidez ela tende a ter uma complexibilidade no momento do parto. Pronto, preciso de uma UTI adulto, amanhã assistida, UTI neo. Na criança não é assistida, essa criança precisa, nos primeiros momentos de vida, ser transportada para a unidade de terapia intensiva neonatal. Isso é um prejuízo absurdo, tá? Então, deveria seguir as recomendações, mas nós precisamos entender que isso ainda é muito raro de acontecer. Somente é permitida a instalação de unidades de semi-intensivo se eu tenho UTI. Se não tem, não existe a necessidade. Todo hospital que possua serviço de tratamento intensivo ou atendimento de emergência, mesmo não dispondo de UTI, precisa ter uma unidade de transferência de UTI móvel para poder dar aporte em caso de gravidade. Qual é o fluxo de atendimento, né? Eu falo de recursos humanos. Quando eu falo de recursos humanos, quando eu falo de equipe, eu falo de assistência humanizada, eu falo do cuidado da assistência ao indivíduo, eu falo das preocupações como população em fazer a melhor assistência possível, né? E aí, quando eu falo de recursos humanos, eu falo... Peraí, deixa eu ver se eu passei mais uma aqui, só um minuto. Isso mesmo. Eu falo de um atendimento mais especializado, humanizado. Eu falo de um atendimento mais voltado à pessoa humana. Hoje em dia isso é tão complicado, é tão difícil, sabe? De você ver esse atendimento especializado, principalmente quando o paciente está entubado e aí a pessoa acha que não precisa estar próximo do paciente. Sim, você tem que estar próximo, você tem que conversar com o paciente, mesmo o paciente estando entubado. Você tem que estar conversando, explicando o procedimento. Não pode fazer assistência de qualquer maneira. Tá bom? Serviços de apoio e proximidade com outros serviços. Eu preciso ter o laboratório, a agência transfuncional, centro de equipamento diagnóstico, preciso ter a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ela é de grande importância para todos os setores de alta complexidade, até centro cirúrgico, para o setor inteiro do hospital, né? Mas esses locais precisam de controle. O centro cirúrgico próximo, recuperação pós-anestésica e até um centro obstétrico, tudo muito próximo, tá?
Qual é a forma dessa unidade? Bom, nós já observamos que o leito, eu tenho o leito tipo vigilância e eu tenho leitos, quartos fechados e quartos mistos. Então, essas são as formas da unidade, tá? A área comum, ela proporciona para a equipe de enfermagem uma boa vigilância, como já foi dito lá atrás, né? Já falei sobre isso. As unidades com leitos dispostos em quartos fechados devem ser dotadas de painéis de vidro para melhorar a observação e também ter a central de controle e monitoramento, porque já tem o prejuízo do quarto ser fechado. Se eu não tiver a central de controle e monitoramento, eu vou ter muito prejuízo. E se a área for mista, eu preciso ter uma regulação melhor, tá? Além da central de controle, eu preciso ter um posto de enfermagem amplo que me dê uma boa visualização. Área de internação. Os pacientes devem ficar localizados de modo que a visualização direta ou indireta seja possível durante todo o tempo, permitindo a monitorização do estado dos pacientes sob circunstâncias de rotina e de emergência. Então, nessa área de internação, eu preciso estar em vigilância. Ali, naquele momento, o paciente já está em vigilância, porque eu posso ter comprometimento do cliente, tá? O projeto preferencial é aquele que permite uma linha de visão entre o paciente e o posto de enfermagem, como já foi mostrado para vocês anteriormente. Os sinais de sistemas de chamada dos pacientes, os alarmes dos equipamentos de monitorização e telefone se somam à sobrecarga auditiva nessas UTIs. É muito barulho dentro da unidade, tá? Eu já tenho o monitor que fica ali alarmando o tempo inteiro. O alarme, a gente não pode baixar o volume de alarme. Se você baixa de volume de alarme, ele tem que estar nos decibéis em perfeita ele tem que estar monitorado, né, em condições nos decibéis da disposição da UTI, tá? E aí eu preciso fazer um controle, porque tem sinais de sistema, né, de chamada ao paciente, tem os alarmes dos equipamentos, telefones, isso tudo faz sobrecarga, né, nessas unidades. A gente costuma falar que para se trabalhar na unidade de terapia intensiva, a gente tem que tomar muito cuidado com a voz, porque já é muito barulho. E se o indivíduo ele utiliza uma tonalidade mais alta, isso traz transtorno, tá, para o paciente. Deve ser utilizados pisos que absorvam esse som. Então, o piso ele não pode ser produtivo, ele tem que ser absorsivo, tá? Levando-se em consideração os aspectos de manter o controle de infecção hospitalares, por isso a CCIH, tá? Não adianta ter uma CCIH se eu não tenho profissionais adequados para o trabalho. Manutenção e movimentos de equipamentos. Os aparelhos e os tetos devem ser construídos com materiais com alta capacidade de absorção acústica. Então, tudo dentro da unidade de terapia intensiva, ele faz a minimização de barulhos, né? Eu preciso ter a minimização de sons, tá? A voz humana, ela precisa ser muito regulada. O posto de enfermagem, como já foi descrito para vocês, né? Ele precisa ser centralizado, tá? No mínimo, 1 para cada 12 leitos. E prover de área confortável e tamanho suficiente para acomodar todas as funções e equipe de trabalho. Então, o posto de enfermagem ele tem que estar centralizado, ele tem que ser um posto que ele dá capacidade e aporte para todas as equipes trabalhar sem comprometimento de equipe, tá? Cada posto deve ser servido por uma área de serviço destinada ao preparo de medicação. Eu preciso ter o local ali para preparar a medicação, que é a área da enfermagem, né? E ser localizado anexo ao posto de enfermagem. Então, ele precisa ser localizado ao posto, proximidade ao posto de enfermagem, tá? Deve haver iluminação adequada, de tetos e tarefas específicas, energia de emergência, o hospital inteiro ele precisa ter essa energia de emergência, instalação de água fria, precisa conter balcão, lavabo, um sistema funcional de estocagem de medicamentos, né? Eu não posso ficar saindo da unidade, já que é um sistema fechado, para sair para fazer busca de medicamento. Eu preciso ter o estoque dos medicamentos na unidade. Materiais e soluções e um relógio de parede devem estar presentes, para você poder não perder os horários das medicações, os horários das mudanças de decúbito, que sabe que isso é muito importante, e de todos os procedimentos de enfermagem, né?
Está adequado para terminais de computação e impressoras e é essencial quando forem utilizados sistemas informatizados. Se vocês observarem nas fotos que eu enviei anteriormente, vocês vão perceber que o sistema de monitoramento ele precisa ser eficaz. A tecnologia ajuda muito o posto de enfermagem, tá? Deve ser previsto espaço adequado para se colocar gráficos, registros médicos e registros de enfermagem. Eu preciso ter o posto em funcionamento. Tem que ter o local para guardar todo o prontuário médico, para ter o registro médico, o registro de enfermagem, para poder a evolução médica de enfermagem acontecer de forma adequada. Os formulários de registro médicos e impressos devem estar armazenados em prateleiras ou armários, de modo que possam ser facilmente acessados por todas as pessoas que requeiram o seu uso. Então, o prontuário ele tem que estar, eles costumam ficar dispostos em prateleiras. Então, essas prateleiras ali você tem a numeração do leito e aí você vai colocando o prontuário do paciente. E aí fica visível para toda a equipe, tá? Fica mais fácil para poder fazer a assistência adequada ao cliente. A infraestrutura, e aí você vai olhar novamente, né, esse posto de enfermagem ligado ao posto de assistência, né, serviço de enfermagem e prescrição médica. Área exclusiva para atendimento adulto, em UTIs adultos. Área coletiva de tratamento neonatologia, em UTI neonatal. Coletiva, tá? Porque são várias unidades, né? Quarto de isolamento, precisa sempre ter. Posto e área de serviço de enfermagem. Sala de utilidades, sala administrativa, copa, rouparia e sala de preparo de equipamentos e material. Isso tudo deve conter dentro da unidade de terapia intensiva. Essa disposição de leitos abertos e posto de enfermagem centralizado, isso melhora muito e facilita muito a assistência em UTIs. Posto de enfermagem ele deve estar instalado de forma a permitir completa visualização. Isso você não pode nunca esquecer. Deve dispor de observação visual por meio eletrônico, devendo, neste caso, dispor de uma central de monitoramento. No mínimo, um posto para cada 10 a 12 leitos, isso vai de acordo com a segmentação. Áreas coletivas de tratamento, divisórias retráteis, e aí a gente já sabe, né, a dificuldade dessas divisórias. Lavatórios exclusivos para o uso de equipe e assistência, obedecendo a proporção de um lavatório para cada 5 leitos, ou um para cada quarto, se falando de leito privativo. Sabendo que o setor de isolamento ele vai estar disposto para pacientes imunossuprimidos e imunodepressores, tá? E aí eu tenho toda a segmentação, aqui tem a unidade embaixo, você observa a unidade de terapia intensivo neonatologia e neonatologia e a pediátrica, tá? Depósito de equipamento e materiais, precisa estar. Sanitário com vestuário para os funcionários. Eu preciso ter essa disposição, né? Como que vai ter a troca? Se falando que se é uma área fechada, eu não posso jamais utilizar roupa da área fechada em ambiente aberto. Então, preciso ter um espaço para vestimento e troca, né? Sanitário ou banheiro para pacientes em UTIs adulto e pediátrico, e precisa dessa qualificação. Nem todos os pacientes vão estar internados e vão estar sedados. Vamos ter pacientes que vão estar internados em monitoramento, mas ele vai fazer o uso ele vai poder deambular, tá? De acordo com cada paciente. Sala de espera para acompanhantes ou visitantes, isso é fora do setor, tá? Sanitário para o público, fora da unidade. Departamento de material e limpeza, sempre para poder manter o controle de micro-organismos. Sala de reuniões e entrevistas, é necessária uma sala de reuniões. A equipe precisa ter um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, precisa se respeitar como equipe, ouvir as argumentações de seus colegas de trabalho para decidir o tratamento terapêutico para cada cliente de acordo com sua patologia. Quarto de plantão com banheiro, nós precisamos de um quarto, né, um local para descanso. E área de estar para a equipe de saúde, precisamos também de um local onde você vai fazer toda a sua alimentação, tá? Essa é a infraestrutura do setor. E aí eu vou apresentar para vocês a sala de isolamento.
tá? Não se esquecendo que a CME, ela pode ser centralizada ou descentralizada. Centralizada, ela vai fazer um atendimento somente para o centro cirúrgico. Agora, quando ela é descentralizada, ela atende toda a unidade hospitalar. Então, eu posso ter uma CME descentralizada, em que vai mandar os equipamentos estéreis para dentro da unidade de terapia intensiva, ou uma centralizada, né? Uma CME que vai dar aporte somente à unidade. E aí, a sala de isolamento. Ó, para você observar, tem divisórias, o quarto é fechado, porque esse paciente ele não pode ter contato com os pacientes do lado de fora, tá bom? Ó, mais uma visão, tá? E aí tem mais uma previsão, né? Deve ser previsto um quarto de isolamento com sanitário ou banheiro para cada 10 leitos de UTI. Então, se eu tenho 10 leitos de unidade, eu preciso de um quarto de isolamento, tá? Ou fracionado, né? A cada 10, um quarto. Um quarto de isolamento deve ser provido de anticâmara e lavatório, exclusivo para o uso da equipe de assistência, além da bancada com pias para o seu despejo. Então, esse quarto ele precisa ter a mesma disposição das unidades de terapia intensiva, sendo que ele precisa ser isolado. E como ele está isolado, eu preciso de um preparo melhor para ele, tá? E chegamos ao fim dessa unidade, ok? E vamos à aula e lá nós vamos discutir um pouco mais sobre a unidade de terapia intensiva. Bom dia a todos e até mais.